Olá, fofuras do meu coração! Venho por meio deste telecionar redação. Eu sou o Mike, vamos à introdução. Textos! Vocês sabem o que são? Muito simples, é a solução. Textos são pura comunicação. É com este singelo poema que daremos a iniciação. Roda o playback, DJ! Muito bem, amiguinhos, retomando o raciocínio, nós falamos a respeito de texto, falamos que texto era comunicação, mas como assim, professor? Não entendo esse negócio, texto não é começo, meio e fim? Texto, gente, tem muita gente que confunde achando que tem que ser um troço o quê? Escrito, né? Na verdade, isso está errado! Texto, como disse, que envolve comunicação, de aqueles caras do Enem, aqueles malandrinhos, eles gostam de utilizar um termo que é, nos enunciados deles, é bem presente, um termo que é o termo do texto imagético. Por que eles usam imagético? Imagético tem referência com imagem, correto? Eles gostam muito de utilizar esses gêneros textuais que fazem referências a imagens. Então, texto, gente, a gente tem tirado da cabeça que é apenas coisa escrita. Até aquele sinalzinho entre as suas aulas pode ser considerado um texto, pois ele comunica que acabou uma aula e que vai começar outra. E o nosso foco aqui é o tal do texto escrito, do qual todos têm muito medo. Enfim, gente, vamos pro começo? Sem pleonasmo, mas vamos começar do começo? A introdução, tá? A introdução de um texto, no caso dissertativo, argumentativo, e ainda especificando mais toda essa coisa, objetivo. O que todo esse tivo significa, professor? Muito bem, nobres pupilos. Significa que o que vale é a opinião do autor, de forma, claro, impessoal. Se alguém colocar, eu acho, na minha opinião, ou eu penso que o bicho pega pro lado de vocês. Certo, pessoal? Então, sei todos esses negócios, né? Todo mundo sabe. Se é pedido para você no enunciado, gente, um texto dissertativo, argumentativo, ele quer saber a sua opinião. Você não precisa dizer que é a sua opinião. Entendido? E todos os temas de redação, de modo geral, eles vão pensar num... lá vem outra rima, hein? Problema social. Eu comecei com um poema e agora faz uma rima. É impossível hoje, o nome do playback, né? Sobe a hashtag lá, Mike Poeta. Tá terrível o negócio hoje, não é fácil, né? Um problema social. Como eles não têm a mínima capacidade para resolver o tal do problema Desculpa, eu não sei falar problema, eu falo problema mesmo, tá? Se você encontrou algum problema, depois na conversa. Então, como eles não têm essa capacidade de resolver o tal do problema social, eles mandam para vocês. Já que vocês são pessoas sem problemas, né? Eles vão mandar para vocês resolverem, tá, pessoal? E esse problema social, ele é um problema que sempre foi recorrente na nossa sociedade, que sociedade brasileira só pode. Sempre foi recorrente, mas ninguém nunca conseguiu resolver. Só se você notar os últimos temas de Enem, né? Hoje, e aliás, nas 3 primeiras aulas, nós vamos trabalhar um mesmo tema, para que o troço fique bem feito, tá? Em específico, hoje nós vamos falar, como é a primeira aula, nós vamos falar apenas do começo, ou seja, da introdução. E o que vai na introdução? Para começar a nossa história de novo, eu quero rachar isso em 3. Como assim? Nós temos termos técnicos para essa divisão, tá? Que seriam a tese, a antítese e a síntese. Pessoal, tese, vamos lá, ideia central. Como assim, ideia central? O que você pensa de um modo geral sobre o tema? No nosso caso aqui, eu acho que eu não falei ainda do tema, no nosso caso, publicidade infantil em questão no Brasil. Essa rima não é minha, não vou falar, essa é a rima de 2014 mesmo, é o tema de 2014. E apesar de tudo,
não se pode utilizar rima nesse texto, tá? Isso até denomina um vício de linguagem que se chama eco, que a gente vai trabalhar lá no fim das aulas, tá? Um vício de linguagem aqui, outro ali, tá? Isso você não pode utilizar. Você não pode fazer um texto rimado, porque afinal de contas não é um texto literário, correto? É um texto formal que expressa sua opinião de forma objetiva. O que significa objetiva? Ser rápido e direto no assunto, tá? Então nós estávamos falando da tese, que é a sua ideia central, aquilo que você pensa sobre o tema. Pessoal, você tá certo, você é o cara, você é o dono da verdade, comprou ela e pôs no bolso, é você que manda no negócio. Então, prove isso, correto? Você vai ter que pegar o que você pensa sobre o tema e já jogar na primeira linha. A ideia central e logo em seguida, se você quiser, você joga a antitese. O que seria antitese? E não confundir com a figura de linguagem antítese. Gostaram do falsete? Antítese, né? Então, antítese seria mais ou menos a oposição das ideias. E tem um pouquinho a ver com a antitese, né? Que seria uma ideia oposta à que você tem, tá? Porém, não precisa ser necessariamente colocada a antitese, para não correr risco, inclusive, de você entrar em contradição, tá? O que é necessário na introdução? Ó, outra rima, hein? Jesus, hoje tá difícil. O que é necessário na introdução é a exposição da sua ideia central, a tese, e a última, que seria a síntese. A síntese é a resolução breve do problema, da problemática, do problema social, dito já no início dessa videoaula, queridos. É aquilo que você vai solucionar de uma forma bem sintática. Eita, já aproveitando esse ensejo, daqui a pouco a gente fala até sobre essas análises aí. Enfim, gente, uma breve solução do problema. Entendido? É nóis? Vamos para frente? Então vamos para um exemplo prático dessas coisas todas, hein? Nós falamos da publicidade infantil em questão no Brasil. Eu gostaria de explorar aqui agora um exemplo bem prático sobre esse tema, né? Inclusive, já vamos começar com a tese de uma vez por todas, né? Olha lá comigo, cotovelada na fonte da povo, né? Vamos que vamos, ó. Tá, vamos ler lá comigo então? Vem comigo aqui, mas vem você pra cá. A nossa tese, então. Você vai encontrar na apostila lá, né? Que você deve estar acompanhando, ou pelo menos deveria estar com ela em mãos, tá? Você vai acompanhar que tem a introdução completa. Mas eu separei apenas um fragmentozinho dela ali, tá? A tese dessa grandiosa introdução seria a relação de cuidado que uma nação deve ter com as questões referentes à infância. O que ele quer dizer com toda essa baboseira? Ele quer dizer que o problema tem que ser atacado na raiz, correto? E não possui uma antitese, pois como eu disse a vocês, você corre o risco de entrar em contradição, tá? O que não seria uma coisa muito favorável, muito auspiciosa para o seu texto escrito, ó. Certo, gente? E vamos direto para a síntese. Resolvendo o problema que está sendo mencionado já como ideia central. O excesso de publicidade infantil pode contribuir negativamente para o desenvolvimento dos pequenos e do Brasil. Certo? Eu vou enumerar aqui um breve erro que eu já mencionei anteriormente. Se vocês perceberem, e não é mais uma rima de Mike Poeta, se vocês perceberem, tem um breve eco mencionado aqui em infantil e Brasil, tá? Isso deve ser evitado. O que está sendo concluído nessa introdução? Que agora já vamos encerrar a aula, né? O que está sendo concluído aqui? Que a publicidade infantil, sim, tem seus pontos positivos. E o que ela tem de negativo? O excesso, tá? Pois o público-alvo não tem a maturidade suficiente para discernir o que é legal e o que não é legal. Muito bem, pessoal. O desenvolvimento a gente vê em outra aula. Terminamos essa aula sem sofrer nenhum trauma. Terminamos essa aula sem sofrer, então, nenhum trauma. Quero desejar a todos, enviar a todos e todas um forte beijo em sua alma
e até mais!